Bom dia, amados ouvintes, que o amor e a bondade do nosso Deus continue com cada um de nós e que Ele continue nos abençoando nesse dia onde o Senhor nos concede mais uma oportunidade em estarmos louvando e adorando o seu precioso nome. E a palavra do nosso Deus no Salmo 119, versos 1 e 2 nos diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E ainda, no versículo 160 diz: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos o teu nome, ó Deus, reconhecendo que és o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que governa sobre tudo e sobre todos, o Deus que é o nosso Redentor, Redentor que vive e viverá eternamente. Nós te adoramos, ó Deus, reconhecendo que és o único Deus, fiel e verdadeiro, o Deus a quem devemos adorar, a quem devemos exaltar. Tu és o nosso Criador e fomos, ó Deus, criados para o louvor da tua glória. E nós te agradecemos por mais esse dia, pelo privilégio que temos, ó Deus, em falar contigo. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso provedor, é o Deus que não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. E nós, nesse momento, reconhecendo o quanto somos falhos, negligentes, pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Muitas vezes, ó Deus, temos pecado com a nossa omissão, com as nossas ações e as nossas atitudes, com pensamentos, ó Deus, ó Senhor, com coisas que ferem a tua santidade, mas nos ajuda, Pai, e continua, Senhor, com a tua misericórdia sobre nós. E nesse momento nós colocamos cada família nas tuas santas mãos. Visita cada um, Senhor, visita cada lar, visita aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, nas casas de ressocialização, meu Deus. Tem misericórdia, ó Deus, do teu povo. Muda histórias de vida, ó Deus. Ó Senhor, e agora, Pai, quando vamos ouvir a tua palavra, a tua doce palavra, aplica em nossos corações, meu Deus, para que possamos viver de modo que te agrade, para que possamos viver, meu Deus, exalando o bom perfume de Cristo, testemunhando do teu amor, da tua misericórdia e das tuas maravilhas. Continua, pois, Senhor, com o teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
mais graciosa, ouvir a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti nesse dia também. Feito de amor, Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente, brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Neste dia também, mais uma vez, és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 23 até o versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã com Deus,
nós sabemos muito bem que todos nós olhamos para um espelho antes de sair de casa. Nós fazemos isso porque o espelho ele revela aquilo que sozinhos nós não conseguimos enxergar. Ele mostra se o cabelo está desarrumado, se há alguma sujeira no rosto ou se algo precisa ser ajustado. Mas imagine uma situação curiosa. Você olha no espelho, percebe que a camisa está abotoada de uma forma errada, que há uma mancha no seu rosto ou que o cabelo está completamente despenteado. E você simplesmente vai embora sem fazer absolutamente nada. Não faria sentido isso. Para que se olhar no espelho? O propósito do espelho não é apenas informar, é levar a correção. E é exatamente essa comparação que Tiago faz com a palavra de Deus. A primeira lição que nós vamos ver aqui é que as provações elas revelam quem realmente nós somos. Então, antes de falar do espelho, é importante lembrar o contexto dessa carta de Tiago. Tiago vem tratando aqui nesse contexto do capítulo 1 das provações, e uma das coisas que as provações fazem é revelar o nosso coração, revelar aquilo que está dentro do nosso coração. É muito fácil para nós parecer humilde quando nós somos elogiados. É fácil parecer generoso quando nós temos fartura, sobrando dinheiro na conta, a nossa cozinha está cheia de comida. Mas basta surgir uma enfermidade, uma injustiça, uma crise financeira ou até mesmo um conflito familiar para que tudo aquilo que estava escondido no nosso coração apareça. E veja que as provações elas funcionam como se fosse um exame profundo da nossa alma. Elas revelam nossos medos, nossos ídolos, a nossa autoconfiança, nossa incredulidade. E por isso, por mais doloroso que seja, é uma expressão da graça de Deus. Porque Deus ele só cura aquilo que primeiro revela. Por isso, a palavra é o espelho da alma. Tiago, então, vai dizer aqui que a palavra de Deus ela funciona como esse espelho, como um espelho. Mas ela não mostra apenas a nossa aparência exterior. Ela revela também o estado do nosso coração. Ela mostra intenções, motivações, pecados escondidos, orgulho, egoísmo, a falta de amor. Ela faz exatamente aquilo que o autor de Hebreus descreve quando ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O autor de Hebreus também vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Meus irmãos, nenhum outro livro faz isso. Porque o Espírito Santo ele usa a palavra para poder iluminar aquilo que nós mesmos conseguimos perceber, nós não conseguimos perceber. Então ele ilumina para que nós possamos perceber isto. Mas existe algo ainda mais bonito nesse texto, porque o espelho ele aponta para Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o espelho das Escrituras, não enxergamos apenas nosso pecado, enxergamos também o Salvador. É impossível ler a Bíblia, impossível lê-la corretamente sem sermos conduzidos a Cristo. Quando nós perguntamos, né, e tem aquele desenho que as crianças assistiam, né, os mais velhos aqui lembram muito bem, que a mocinha perguntava: espelho, espelho meu, quem é o mais belo? Veja, a resposta nunca será nós mesmos. Sempre será Jesus. Somente Ele viveu sem pecado. Somente Ele refletiu perfeitamente a glória do Pai. Somente Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Quanto mais contemplamos Cristo na palavra, mais percebemos duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, o quanto nós precisamos da sua graça. E em segundo lugar, o quanto desejamos ser parecidos com Ele. A palavra nunca não nos deixa apenas condenados, não, pelo contrário. Ela sempre nos conduz ao Redentor, aquele que nos liberta da condenação. Então, meus irmãos, não basta olhar, é preciso permanecer. Tiago diz que existe uma grande diferença entre duas pessoas. A primeira olha para o espelho, logo, passando poucos instantes, se esquece. Esquece da sua própria imagem. A segunda contempla atentamente a palavra de Deus, persevera nele e coloca em prática aquilo que Deus lhe mostrou. Veja, a diferença não está no espelho, está na resposta. A palavra foi dada para transformar. Sempre que ela revela um pecado, Deus também oferece graça para combatê-lo. Sempre que a palavra nos mostra uma fraqueza, Cristo oferece força. Sempre que ela denuncia a nossa culpa, o Evangelho anuncia perdão. E sempre que ela mostra uma área de crescimento, o Espírito Santo nos capacita a avançar cada dia mais e mais. É por isso que a palavra é chamada como a lei da perfeita liberdade, a lei perfeita da liberdade.
E veja que Tiago usa uma expressão que parece meio que contraditória, né? Ele diz que ele chama a palavra de Deus de a perfeita lei da liberdade. Normalmente nós pensamos na lei como limitação, né? Que coloca limites, impõe limites para nós. Mas Tiago nos mostra de outra perspectiva. A verdadeira liberdade não é fazer tudo aquilo que nós desejamos. É viver de maneira pela qual nós fomos criados, a maneira para a qual nós fomos criados. E aqui nós podemos usar aqui uma ilustração. Pense você num trem. Quando que ele é mais livre? Quando ele sai dos trilhos e atravessa o campo? Ou quando ele corre sobre os trilhos para os quais ele foi projetado para trilhar? Irmãos, todos nós sabemos a resposta. Fora dos trilhos, o que vai existir para um trem? Descarrilhamento, destruição. Mas nos trilhos existe segurança, propósito. O objetivo será alcançado. E assim também acontece conosco. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. O pecado, o que ele faz conosco? Nos tira do trilho. E Cristo nos coloca novamente no caminho. A obediência não rouba a nossa liberdade. Ela nos devolve a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Por isso eu queria tirar algumas lições práticas para nós aqui, nesta manhã com Deus, desse texto. Em primeiro lugar, olhe diariamente para o espelho da palavra. Meu irmão, minha irmã, não leia a Bíblia apenas para adquirir conhecimento. Leia para permitir que Deus ele revele seu coração. A pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, o que tu queres transformar em mim hoje? Faça desta a leitura da palavra. Em segundo lugar, não fuja quando a palavra mostrar seu pecado. Veja, o diagnóstico ele pode ser doloroso, pode sim, mas ele é um ato de graça, da graça de Deus. Aquele que revela, ele também cura. Em terceiro lugar, contemple Cristo acima de todas as coisas, acima de tudo. Não faça da leitura bíblica um exercício de culpa. Faça dela um encontro com o Salvador. Olhe para a sua perfeição, olhe para a sua cruz, para a sua ressurreição. É contemplando Cristo que nós somos transformados. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18? Ele diz que todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E uma quarta e última lição prática que eu gostaria de tirar para nós aqui nesta manhã com Deus é: pratique aquilo que Deus lhe mostrar. Sempre que a palavra revelar uma área de mudança, responda com obediência. Não espere sentir vontade. Comece dando o primeiro passo. A graça que salva é também a graça que santifica. Por isso, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã com Deus, saiba que Deus nos deu um espelho perfeito. Não para nos humilhar, não para nos humilhar de uma maneira inútil. Nós somos humilhados sim, mas não nos humilhar inutilmente, mas para nos conduzir à beleza de Cristo. A palavra revela quem nós somos realmente, mas também revela quem Cristo é. Ela denuncia sim o pecado, mas também anuncia o perdão. Expõe nossas fraquezas, sim, mas aponta para a suficiência do Salvador. Ela nos mostra que ainda há muito a crescer, mas também nos lembra que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Por isso, eu queria encerrar dizendo que aproximemo-nos diariamente desse espelho que foi nos revelado aqui, mas com humildade, com fé. Não como quem apenas deseja adquirir mais conhecimento, mas como discípulos que anseiam ser transformados à imagem de Cristo. E ao contemplarmos o nosso Salvador nas Escrituras, sejamos renovados pelo Espírito Santo, para que então nós possamos viver cada dia de modo digno do Evangelho, encontrando a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria em obedecer àquele que nos amou e se entregou por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar,
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, no meio dos louvores e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Bendito Deus, nós queremos te agradecer por mais a realização deste programa Manhã com Deus. Te agradecemos pela vida de cada ouvinte e pedimos que em nome de Jesus, essa palavra, meu Deus, venha fazer a diferença, que essa palavra venha encorajá-los. Que essa palavra, meu Deus, tenha sido um alimento, ó Deus, um alimento espiritual. E pedimos que o Senhor nos conceda mais outras oportunidades para juntos estarmos te adorando, exaltando o teu precioso nome, e que ela nos dê cada vez mais discernimento, ó Deus, do quanto somos falhos, negligentes, e o quanto dependemos de Ti, o quanto, ó Deus, dependemos da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.